Joaquim constatou que os animais e as aves naquele plano não eram sacrificados para servirem de alimentação aos espíritos que ali habitavam. Eles também estavam cumprindo um serviço necessário à sua evolução espiritual. Quando terminava o período estipulado a este aprendizado, os animais e as aves eram atraídos ao nível onde habitava sua alma-grupo. Em uma roda reencarnatória quase semelhante à dos seres humanos, eles passavam por vários e diversos níveis, sempre retornando à alma-grupo, até adquirirem sua própria alma. Joaquim se conscientizou então, que os animais eram criaturas oriundas do mesmo Pai, passando a respeitá-los como irmãos menores, como nunca fizera antes em suas vidas pregressas. Aprendeu também a repartir o que produzia, dividindo igualmente as tarefas domésticas. Dedicava-se cada vez mais ao seu trabalho, procurando amar a todos seus semelhantes. Até que finalmente chegou o momento, findando um tempo que ele não sabia precisar, de avaliação ao seu aprendizado. Seu instrutor, satisfeito, avisou de que ele conquistara mais um grau evolutivo. Havia decorrido um período de 45 anos terrestres. Sendo assim, mais uma vez ele foi alçado a um nível seguinte, um degrau a mais na sua escalada espiritual. Um plano mais evoluído no astral primário. Impressionado com tudo o que vinha vivenciando em seu passado, Arnaldo retorna à sua condição de habitante umbralino. Chama novamente por seu instrutor amigo. Então, se eu permaneci desde o meu desencarne como Joaquim, por 107 anos entre o umbral e o astral primário, quanto tempo mais eu fiquei no plano espiritual até a minha reencarnação como Arnaldo, a personalidade que ainda possuo até agora? Ao todo foram 142 anos, mais de um século. Que incrível! Preocupado ele quer saber mais. Será que vou ter que permanecer aqui também por mais de um século? Vai depender de você, responde o amigo com um sorriso sereno. Arnaldo fica pensativo, lembrando-se de repente de sua mãe. O instrutor, lendo seu pensamento, aguarda com paciência que lhe se manifeste. Euclides. O que aconteceu com a minha mãe? Onde ela se encontra? Já reencarnou? Sorrindo este lhe responde, não, meu caro amigo. Constância não reencarnou mais. Após o seu desencarne, ela foi atraída diretamente para o plano astral médio. Ali permaneceu por algum tempo, auxiliando os recém-desencarnados, vitimados em catástrofes. Sua vibração positiva e seus merecimentos fizeram-na ascender um nível mais evoluído, logo acima do astral médio. O penúltimo nível do plano astral, ou seja, astral médio superior, onde ela permanece até o momento. Então ela está bem. Que notícia boa! Ela bem merece, pois foi uma excelente mãe, dedicada e amorosa. Além de ajudar sempre a quem precisava à sua volta. Sim. Constância é um espírito iluminado, fala Euclides com admiração, e, desde o seu desencarne, ela vem irradiando constantemente uma energia positiva, plena de amor, direcionada a você para ajudá-lo em sua recuperação. Arnaldo fica extremamente comovido e, do mais profundo de sua alma, agradece à mãe, desejando que o seu amor alcance onde estiver. E sem que esperasse, ele é surpreendido pela voz amorosa de Constância, soando em sua mente, filho. Meu filho querido. O que eu mais almejo é vê-lo totalmente recuperado, galgando os degraus de evolução. Estou e sempre estarei ligado a você pelos laços do amor e pelo meu pensamento, até o momento de nosso reencontro. Que o amor do nosso Pai esteja em seu coração. A voz desaparece e Arnaldo sente com pujança a dor da saudade. Euclides o abraça, falando enternecido, filho. Sua mãe também me ajudou muito, tanto no momento de meu desencarne como no período de adaptação em meu novo caminho. Como assim? Ele pergunta admirado. É que eu e sua mãe somos duas almas irmãs desejosas de seguirem o mesmo caminho, unidas pelo amor. Unidas pelo amor. Mas quando vocês desenvolveram esse amor? No plano astral.
Bem, na verdade este sentimento teve início no século XVIII, durante nossa adolescência como Manuel e Francisca. Era muito forte o amor que nos unia. Contudo, o pai dela não admitiu o casamento entre nós. O costume naquela época dava direito ao pai de escolher o marido da filha, obrigando-a a se casar com o escolhido, mesmo que esta não amasse. E ele já havia prometido casar Francisca com o filho de um amigo, por interesse mútuo. A partir daí, frustrado em minhas pretensões, comecei a beber e eu já estava viciado, sem nada fazer, nem trabalhar, quando ela enviuvou. Ao vê-la livre, meu coração encheu-se de alegria e esperança e, no impulso, propus realizarmos nosso antigo sonho. Porém, ela me recusou achando que eu não tinha condições de assumir uma família. Que eu não seria um bom exemplo para o filho. Foi quando você, como Joaquim, a pediu em casamento. Ela aceitou, não porque o amasse, mas porque achou que você poderia ajudá-la a criar o Antonico. Você tinha sua taverna e lhe proporcionaria uma vida segura. Entendeu agora? Sim. Faz sentido. Mas, porque minha mãe teve que enviuvar e, em virtude disso, passar por tantas dificuldades? Ela era uma pessoa tão boa. Porque ela deveria ter fortalecido o amor, no século XVIII, ajudando-me a superar o vício da bebida, uma vez que este teve início na frustração do amor interrompido. Eu fui fraco e, após sua viuvez, ela teve a oportunidade de me ajudar em minha fraqueza. Porém fez a escolha errada, não ouviu seu coração que insistia em seu amor por mim, imaginando encontrar em você, como Joaquim, um esteio na criação do filho. Mas o amor verdadeiro perdura pela eternidade. E agora, remidos nossos erros, Constância está me aguardando para seguirmos juntos em uma nova etapa de vida aqui na espiritualidade. Ela apenas espera que eu complete a minha missão. Missão? Que missão? A de ajudá-lo, meu filho. Ajudá-lo a se elevar do plano onde se encontra. Arnaldo se surpreende com o que ouve. Você me chamou novamente de filho. Por que, Euclides? Porém, nesse instante, emocionado, ele percebe a verdadeira identidade de seu instrutor amigo, Euclides. Então você é o meu pai? Mas, como pode ser ele, se você é o meu amigo Manuel? Estou confuso. Ponto tão diferente. Outra pessoa. E a sua voz é diferente também da voz de meu pai que ouvi tantas vezes em minha mente. Era eu mesmo quem lhe falava, meu filho, e, como em um passe de mágica, Manuel vai mudando o timbre de voz, transformando a fisionomia, fazendo surgir as feições e o corpo que possuía como Euclides em sua última encarnação. Arnaldo, custando acreditar no que via, pergunta abismado, como isso é possível? Como pode se transformar assim? Por que é que neste plano podemos adquirir a forma que desejarmos? O plano astral é o plano das formas. Podemos alterar ou mudar completamente nossos corpos e nossas fisionomias. É incrível isso. E, ainda confuso, Arnaldo quer saber por que ele reencarnou como seu pai. Bem, depois do longo período que passei aqui na espiritualidade, como você já sabe, eu me reencontrei com Francisca, reforçando nosso amor. E nós dois, pedimos permissão para reencarnarmos como seus pais, com o intuito de ajudá-lo em sua nova encarnação. Mas, não entendo. Então por que você desencarnou tão cedo, me deixando órfão? Não vejo auxílio nenhum nisso. Por quê? Como você não foi um pai responsável para seus filhos no século XVIII, como resgate, teria que passar pela provação de ficar órfão bem cedo. Para que sentisse, em si mesmo, a falta que faz assistência paterna durante a infância e a adolescência dos filhos. Portanto desejei, como seu pai, prepará-lo durante aqueles poucos anos, deixando algum ensinamento que pudesse lhe ajudar a enfrentar a ausência paterna. Mas, e minha mãe Constância, por que precisou enviuvar?
Ela precisava também de passar por isso, como resgate de ter se unido a você como Joaquim, apenas por interesse de ter uma vida, a seu ver, equilibrada e protegida. Assim, ambos resgataríamos nossas faltas, auxiliando-o em seu aprendizado na matéria. Arnaldo silencia, ainda um tanto confuso, mas recordando o último passeio que tivera com seu pai, encontra a lógica na explicação de Euclides e, finalmente, ele compreende o processo de resgate através das várias encarnações. Entendo agora o porquê de tudo. Percebo que vamos aprendendo a amar através de uma jornada espiritual e este sentimento vai se tornando cada vez mais profundo, unindo-nos uns aos outros pela eternidade. Euclides sorri satisfeito. Então vejo que você não precisa mais de mim como seu instrutor. Está pronto para decidir qual o caminho que deve trilhar daqui para frente. A minha missão com você está terminada. Outra tarefa me espera no plano em que habito. Arnaldo se assusta com a possibilidade de prosseguir sem o apoio de seu amigo, pai, instrutor, mas não vamos mais nos encontrar. Sim, este lhe responde abraçando-o. Podemos nos encontrar quando desejarmos, porém, desde que os encontros não interrompam o serviço que você estiver realizando. Vou retornar. Mas Arnaldo interrompe, por favor. Não vá agora. Ainda tenho uma dúvida a esclarecer. Por que não se mostrou logo como meu pai? Porque era preciso que você tomasse conhecimento dos erros cometidos no século XVIII e a oportunidade perdida no século XX. E aquela cidade em que fiquei no astral. O que me aconteceu lá? Veja você mesmo e analise o porquê de ter retornado ao umbral. Vou deixá-lo agora para que faça essa regressão. E, despedindo-se com um abraço, Euclides desaparece atraído para seu plano, onde Constância o aguardava. Apesar de triste com esta separação, Arnaldo, movido pelo desejo de saber tudo a seu respeito, se lança imediatamente ao passado, porém como espectador. Era um bosque de floridas árvores. A luz do sol infiltrava-se por entre as generosas copas, iluminando os caminhos que se entremeavam por entre os frondosos troncos. Uma casal passeava por ali de mãos dadas. A moça, de uma beleza simples e semblante sereno, escutava atentamente o que seu companheiro falava. Seus cabelos escuros, ondeados e sua pele bem morena denunciavam uma origem latina, certamente uma vivência em algum país da América Latina. O homem a seu lado era jovem, com o corpo musculoso sem qualquer acúmulo de gordura. Seu rosto, sem barba ou bigodes, transmitia igual serenidade. Arnaldo sentiu uma estranha sensação de afinidade ao se aproximar dele e recebeu um impacto ao ouvir a jovem chamá-lo pelo nome. Joaquim. O que você está tentando me dizer e não consegue? Não quero invadir seus pensamentos. É algo indesejável. Tomado de surpresa, Arnaldo custa encontrar semelhança entre o Joaquim taverneiro, gordo e barrigudo que ele fora, com o que ele está visualizando no momento. Procura então fixar detidamente seu olhar no rosto dele. Sou eu mesmo. Recorda, constatando admirado, como nos tempos da juventude. Os mesmos olhos e o mesmo olhar do Joaquim rapaz. Mas como eu remocei tanto nesta etapa vivenciada no astral. Em seguida vem à sua mente a explicação de seu pai instrutor de que o plano astral é o plano que possibilita a transformação dos corpos astralinos. Então, se eu pude melhorar minha aparência é porque talvez eu tenha aprimorado meu espírito. Ele pensa satisfeito e, rapidamente volta a concentrar-se no diálogo do casal. Rosário. O meu trabalho junto às crianças está terminado. Nosso mentor escalou para mim a tarefa de receber adolescentes vitimados pelas drogas. Não posso mais trabalhar a seu lado. Eu já esperava por isso. Mas ainda vou continuar, acho eu, por um bom tempo por aqui. Pois eu acho que você está enganada. Já resgatou os seus erros no umbral médio. E aqui vem servindo há tempos,
Não é bem assim, Joaquim. O erro grave que cometi abandonando os meus filhos no passado, sim, este eu já resgatei. Mas ainda tenho que consolidar em meu íntimo o sentimento do amor maternal. Sinto que ainda não estou pronta. Joaquim sorriu carinhosamente, mas, em contrapartida, você desenvolveu um amor por mim que me ajudou no despertar do amor cósmico, que eu desconhecia, e abraçando-a, fala esperançoso, espero poder reencarnar juntamente com você, em uma próxima vivência. Eu a amo. Arnaldo, tomado de uma profunda emoção, pensa admirado, será que Rosário é a Mariana? Sua emotividade desfaz a visão, e ansioso, ele deseja vivenciar os momentos antes de sua reencarnação. Imediatamente uma luz violeta o envolve e ele alcança um tempo mais tarde, novamente como espectador. Joaquim e Rosário estão sentados, abraçados, no alto de uma colina. Um extenso campo, de um verde belíssimo, salpicado de flores multicoloridas, se estende aos seus pés. Entretanto, eles estão alheios àquela beleza, absorvidos no diálogo que trocavam entre si. Arnaldo se aproxima, pairando sobre eles. E muito impressionado, ouve o que falam. Rosário. Chegou o momento de meu reencarne. A jovem olha para ele com os olhos marejados de lágrimas. Não quero lhe perder, Joaquim. Espere por mim. Não deixe que a matéria o afaste de seus objetivos e de nosso plano evolutivo. Não. Fique tranquila que não vou me desviar de nosso caminho. Iremos nos encontrar e receberemos nossos filhos com amor. Unidos pelo matrimônio, cumpriremos nosso destino. Enquanto ainda estiver por aqui, reforçarei as nossas intenções, irradiando meu amor para você, todos os dias terrenos. Eu juro que vou trabalhar incansavelmente na recuperação dos irmãos que estiverem presos ao vício da bebida alcoólica. Vou ser um bom marido e um bom pai. Eu prometo e estarei lhe esperando. Não se esqueça de que realizar os nossos planos na Terra, querido, são parte complementar do resgate de nossos erros passados. Fique tranquila que não me esquecerei nunca disso. Por mais difíceis que sejam as provações que terei de enfrentar, não me desviarei do caminho que projetamos. Entretanto, abraçando-se a Rosário, Joaquim tenta abafar um receio que surge em seu íntimo. Mas ela percebe a dúvida que o está assaltando repentinamente e, captando seu pensamento, procura tranquilizá-lo. Não se preocupe, querido. Iremos nos encontrar. Nossas consciências cósmicas possibilitarão o nosso reencontro. Eu sei, tenho certeza de que o encontrarei no momento certo. A visão desaparece e Arnaldo, retornando a seu plano umbralino, vivamente impressionado, recorda seu encontro com Mariana na festa de formatura. A maneira natural como ela falou com ele, como se já o conhecesse há tempos. E, como em um filme, toda a sua vida passada na Terra desfila em sua mente, em todos os seus detalhes. Como errei, meu Deus! Como me deixei levar por um caminho decrescente! Ó Pai! Agora, neste momento, compreendo que todas as situações difíceis que se me apresentaram eram os testes pelos quais deveria passar, para avaliar a sinceridade de minhas intenções e a fortaleza de ânimo em prosseguir evoluindo. Como errei! Tomado de profunda angústia, ele caminha de um lado para outro em seu pequeno quarto, e o pior, atrapalhei, interrompi, o caminho de Mariana, e um desejo premente de vê-la novamente o invade. Faz uma prece fervorosa pedindo tal permissão. Não demorou muito e sentiu sua consciência cósmica se expandindo, alcançando seu objetivo. Recostada em uma cama despojada de conforto, Mariana acha-se absorvida na leitura de um pequeno livro. Tudo à sua volta é precário, porém com higiene. Em uma mesa secretária, uma pilha de livros, alguns cadernos e canetas demonstram que ela mantém sua mente ativa. Um estreito armário abriga suas roupas e pertences pessoais. É uma cela que contém apenas o necessário para um recolhimento individual,
sendo considerada um privilégio os detentas com nível universitário. Arnaldo, ao presenciar tal cena, é tomado de profunda angústia. Mariana, meu amor. O que eu fiz com você? Não me perdoarei jamais. E aflito ele se aproxima, sentando-se ao seu lado. Mariana sente um arrepio correr por sua coluna e um calor a envolve. Alguém está aqui, ela pensa olhando ao seu redor enquanto um pressentimento assoma sua mente, apesar da dúvida que assalta. Será o Arnaldo. Oh! Como eu gostaria de saber notícias dele. Emocionado, captando seu pensamento, ele procura inutilmente enlaçá-la em um abraço, enquanto fala junto ao seu ouvido. Sim. Sou eu, minha querida. Quantas saudades sinto de você. Se puder me ouvir, perdoa-me, querida. 1000 vezes eu lhe imploro. Eu gostaria tanto de poder relatar tudo o que tem se passado comigo. Sabe, querida? Estou aprendendo a resgatar meus erros. E estou me preparando para servir os irmãos necessitados, mas os pensamentos de Mariana interrompem sua fala. Arnaldo querido. Se você pudesse me ouvir, eu lhe diria que o perdoo de tudo o que aconteceu. Estou crescendo espiritualmente, dedicando-me a aprender sobre a continuidade da vida. Hoje acredito que ela continua além da morte física e que esta é apenas uma passagem para outro plano espiritual. Como eu gostaria de poder me comunicar com você. Saber onde está e o que está fazendo. Arnaldo tenta se fazer ouvir, vibrando com maior emoção. Eu estou ao seu lado, querida. Estou ouvindo o seu pensamento. Mas não sei como estabelecer um contato entre nós dois. Eu desejo tanto lhe dizer o quanto também estou aprendendo, meu amor. Mariana estremece ao ouvir em sua mente, como um pensamento surgido inesperadamente, as palavras meu amor. Com o coração pulsando mais forte, ela pensa reconhecer a voz de seu marido. Sente sua proximidade e, movida por esta convicção, procura se concentrar mais, na tentativa de estabelecer um contato mediúnico entre eles. Contudo, é retirada abruptamente do transe em que se encontrava pela voz da carcereira anunciando, Mariana. Seu advogado a espera no palatório. Ainda tonta pelo brusco retorno e triste por não poder completar o transe mediúnico, que talvez pudesse lhe propiciar uma comunicação espiritual, ela se levanta aflita, saindo na companhia da carcereira. Frustrado, Arnaldo acompanha, Mariana. Trago-lhe ótimas notícias, fala Fernando entusiasmado, segurando-lhe as mãos. Animada com o entusiasmo de seu advogado, Mariana pergunta esperançosa, conseguiu a diminuição de minha pena. É isso? Exatamente. Consegui a sua liberdade condicional. Aliás, diz ele sorrindo, não fui eu quem conseguiu, mas sim você com seu excelente comportamento. Vai poder deixar este lugar em poucos dias, e meus pais, já sabem. Pergunta plena de alegria. Claro. Eu entrei em contato com eles logo em seguida da decisão do juiz. Deixei-os alvoroçados preparando um quarto para você na casa deles. Mas não posso ir para o meu apartamento? Pergunta Mariana um tanto decepcionada. Gostaria de retomar a minha vida normal. Somente depois de transcorrido o tempo restante da sua sentença. Até ela ficará com seus pais. E eles estão ansiosos por sua companhia, eu também. Você sabe o quanto eu os amo. Mas preferi enfrentar de vez a minha nova vida. O tempo passa depressa, Mariana. Afinal, você cumpriu mais da metade de sua pena. Faltam apenas 15 meses até sua total liberdade. Tem razão. E, pensando bem, não tenho do que me queixar. Todo este tempo passado aqui me serviu de grande aprendizado. Lá fora talvez eu jamais tivesse me interessado pela vida espiritual. Hoje eu tenho uma nova visão sobre a vida terrena e o porquê de estarmos aqui. Creio agora que este nosso planeta Terra é uma grande escola primária. Fico feliz em ouvir isso, comenta Fernando com admiração. Suportar com resignação uma prisão sem ter culpa alguma.
E ainda tirar ensinamento de tão triste e sofrida experiência, demonstra muita evolução espiritual. Mas foi graças a você, meu amigo, que me orientou nesse sentido. Os livros que me trouxe alargaram os horizontes de minha mente. E, além do mais, conviver com as detentas dos mais variados delitos e suas diferentes reações em relação aos mesmos, também me serviu de ajuda para compreender melhor o ser humano. Pude aplicar junto a elas um pouco dos meus conhecimentos psicológicos. Realmente tal convívio deve ter sido proveitoso para sua profissão. Sim. Pude conversar com algumas delas sinceramente arrependidas, outras revoltadas e outras ainda desejosas de vingança quando daqui puderem sair. E quanto às carcereiras? Ele pergunta em um tom de voz mais baixo, apesar de estarem os dois sozinhos na sala. Muito aprendi com elas também. Umas são dedicadas, outras indiferentes, apenas interessadas em seus salários e, infelizmente, algumas outras se comprazem com o sofrimento alheio, deixando vir à tona a violência e a maldade escondidas em seu íntimo. Neste instante a porta se abre e a carcereira avisa que terminar o tempo da visita. Mariana teria que retornar à sua cela imediatamente. Agradecendo ao advogado amigo, esta se despede afirmando com sinceridade: Corina é uma das mulheres mais dedicadas e boas que conheci em minha vida. A carcereira sorri com simpatia, falando com modéstia: são seus olhos, Mariana. Eu apenas cumpro o meu dever. Arnaldo começava a seguir sua amada, quando é surpreendido pelo pensamento de Fernanda ao olhar Mariana se afastando. Ah! Quando será que você, minha querida, vai deixar de me considerar apenas um bom amigo? Não percebo quanto estou apaixonado. Uma onda de ciúme envolve Arnaldo, fazendo com que ele retorne ao seu plano umbralino. Preocupado, sentindo-se impotente para impedir que a mulher amada se envolva com outro homem, ele desaba sobre a cama profundamente abalado. Mas ela me ama. Tenho certeza disso. O nosso amor teve início aqui na espiritualidade. Não pode acabar assim. Porém, em seguida ele se dá conta do enorme espaço que o separa de sua amada. As diferentes dimensões em que se encontram. Ela está viva no mundo material e não pode contatar comigo. Tal realidade leva ao desespero e o remorso inunda sua mente. Como eu desperdicei a minha oportunidade no plano material. Como teria sido maravilhosa a vida em comum com Mariana se eu não tivesse me deixado levar pelo vício da bebida, e deixando o pranto rolar livremente. Ele se volta para Deus: ó meu Pai! Será que algum dia eu poderei me reencontrar com minha Mariana? Após um tempo indeterminado, Arnaldo toma uma decisão: eu tenho que me aprimorar. Eu quero evoluir. Eu quero resgatar meus erros, tomando um caminho regenerador. E levantado-se da cama com firmeza, sai para o corredor em direção à porta de saída. Eu sei que Deus tem um caminho para mim. Porém, ao sair, seu olhar se estende por sobre a larga extensão de terra árida, a perder de vista. A angústia toma conta dele. E agora? Para onde vou? Não vejo nada além deste desterro. Sentindo-se perdido, pensa em retornar ao seu quarto. Entretanto, a decisão que tomara pouco antes, surge pela fé fortalecida, em forma de uma prece. Com novo ânimo, solta a voz em direção aos céus: Senhor, mostra meu caminho. E tão firme é a sua fé que não olha para trás. Nem chega a perceber que nada mais ali existia do sanatório onde permanecera por tanto tempo. Evaporara-se como por encanto. Ele não se dera conta de que estava adentrando em um novo plano apropriado ao seu resgate. Subitamente ele se vê em um belo lugar arborizado. Há tanto tempo vivendo em um meio árido, despido de qualquer vegetação, sente-se extasiado. Um caminho florido chama sua atenção. Então deve ser este o caminho que devo seguir. Que lindo, pensa alegre, tomado de uma forte energia e, apreciando a beleza à sua volta, segue por ele. Aos poucos, o caminho vai levando ao topo de um morro. Quando chega bem no alto,
Se descortina à sua frente, uma intrigante vista. No extenso vale, ao sopé do morro, situavam-se duas cidades em pontos opostos. Elas não diferiam muito em tamanho, entretanto, uma possuía casas bonitas e vários prédios de 2 andares, cujas janelas refletiam ouro sob a luz do sol brilhante. Dava a impressão de ser uma cidade desenvolvida. A outra, ao contrário, com moradas simples e poucos prédios de aspecto rústico, parecia ser uma acanhada vila sob um céu nublado. E agora, para que lado eu devo ir? Pense indeciso. Sente-se atraído pela cidade iluminada. Com certeza esta cidade mais adiantada será melhor para minha evolução. Vou para lá. Entretanto, quando toma a sua direção, uma pressão em seu peito deixa-o inseguro. Não sei, pensa receoso, acho que estou desacostumado com o conforto. Será que irei me adaptar logo? E olhando para seu corpo, analisa, além do que, estou mal vestido e talvez não encontre ninguém conhecido, e em meio a tais considerações resolve optar pelo vilarejo, é melhor recomeçar devagar. Assim decidido, muda seu rumo, iniciando a descida para lá. Ao chegar à vila não se surpreendeu com seu aspecto. Esta se parecia com a pequena cidade onde Joaquim resgatara parte de seus erros. Entretanto, ao percorrer suas ruas por entre os espíritos que por ali transitavam atarefados, deparou-se com um grande sanatório. Estranhamente sentiu-se compelido a abrir a larga porta de acesso ao mesmo, que lhe deu passagem antes que sua mão tocasse a maçaneta. Surpreso, viu um senhor alto, vestido com um jaleco verde claro, dirigindo-os em sua direção com um simpático sorriso. Seja bem-vindo, irmão, diz amavelmente o estranho, cujas feições denotavam tranquilidade. Já o aguardava, Arnaldo. Sou seu instrutor aqui e pode me chamar de irmão Clemente. Admirado com tão inesperada recepção, Arnaldo mal consegue pronunciar um agradecimento. Porém, pouco depois, tendo-se recobrado da surpresa e ansioso em saber onde se encontrava, pede explicação ao novo instrutor. Aqui, irmão, é um local exclusivo de atendimento aos espíritos suicidas. É o serviço para o qual você veio encaminhado. Venha comigo. Vou lhe mostrar todas as instalações do hospital. Percorrendo todos os setores do amplo estabelecimento, Arnaldo se depara com os irmãos trabalhadores, que diligentemente se movimentavam cumprindo suas tarefas. Em suas fisionomias havia uma expressão de paz e contentamento. Irmão Clemente, percebendo a surpresa estampada no rosto de Arnaldo, comenta: o serviço evolutivo propicia a harmonia e a alegria de ser útil aos irmãos necessitados. Será que eu alcançarei também esse estado de felicidade? Pensa Arnaldo apreensivo. O instrutor, captando seu pensamento, responde com afabilidade: vai depender de seu esforço. A sala de atendimento médico era simples, porém impecável na sua disposição. Tudo em seus devidos lugares. Livros em algumas estantes, vidros contendo cápsulas de cores variadas em armários com portas de vidro e demais apetrechos. As paredes eram nuas, apenas a que ficava por trás da mesa de consulta tinha uma cruz talhada em madeira, ladeada por alguns símbolos que Arnaldo desconhecia, e que por inibição, não questionara seus significados. Irmã Clemente, percebendo que ele sentia, fala com um sorriso enigmático: no tempo devido, irmão, você os compreenderá. Os quartos eram individuais, limpos e arejados. As enfermarias com todo o equipamento necessário a um perfeito atendimento. A cozinha era dirigida por uma nutricionista que mantinha tudo sob seu controle. A despensa estava lotada de alimentos iguais aos da terra, menos carne e seus derivados. Mas, aqui neste plano os espíritos se alimentam como os encarnados. Surpreende-se Arnaldo. Sim, responde o irmão, por enquanto é preciso que eles tenham uma vida semelhante à do plano material.
Suas consciências ainda se encontram perturbadas com os motivos que os levaram ao desatino de interromper a própria vida física e o desespero de descobrirem que esta continua. Eles são tratados aqui à semelhança de um tratamento hospitalar terreno. Mas cometer suicídio não é um erro grave. Aprendi na Terra que os suicidas ficavam perambulando abandonados. Em absoluto. Jesus mesmo afirmou que nenhuma ovelha do rebanho de seu Pai ficaria perdida para todo sempre. Como abandonar aqueles que estão confusos, com suas mentes mergulhadas em desespero? É preciso que primeiro eles sejam tratados antes que iniciem o resgate de seus erros. A mente conturbada não consegue enxergar o que passa à sua volta. Se for perguntado a esses irmãos o que está se passando com eles, onde se encontram, eles responderão de acordo com a sua confusão mental. Então eles recebem um tratamento semelhante aos doentes mentais. Sim. Pois o suicida é um espírito fraco, sua mente é vulnerável, deixando-se abater pelos obstáculos da vida, ao invés de procurar superá-los. E aqueles que cometem suicídio tornando-se homens bombas em determinadas guerras terrenas. O motivo é o mesmo. Suas mentes são vulneráveis, deixando-se levar por ideais de heroísmo, ignorando que a vida é uma dádiva divina para nossa evolução espiritual. Assim conversando eles chegam ao último local a ser visitado. Um pequeno auditório com apenas uma fileira de cadeiras em semicírculo. Uma tela de cristal, semelhante à de televisão existente na Terra, achava-se colocada à frente das mesmas. Aqui são dadas aulas sobre a responsabilidade que os espíritos têm com o corpo de matéria densa que recebem para suas experiências no plano material, e olhando para o admirado pupilo, irmão Clemente esclarece: você terá de acompanhar os pacientes, que ficarão sob sua responsabilidade, na frequência a essas aulas. Um tanto confuso, Arnaldo pede explicação, mas eu não entendo por que eu irei servir junto aos suicidas. Pensei que ajudaria no tratamento de viciados em bebida alcoólica ou drogas. Fácil de entender, irmão. Apesar de você não ter cometido suicídio, seu vício pela bebida levou a uma morte física prematura. Ou seja, uma passagem não kármica, que é considerada aqui no plano espiritual igualmente como suicídio. Mas, então por que eu não vim para ser tratado aqui, logo após o meu desencarne? Porque você tinha outros comprometimentos sérios que precisavam receber um tratamento inicial diverso do que ocorre aqui. Por isso que você foi encaminhando agora para este serviço evolutivo, a fim de valorizar o aprendizado na matéria. Compreende? Sim, veja bem. Seu período de aprendizado e resgate kármico no plano material estava previsto para ser longo, de acordo com que você se comprometera antes do encarne. Portanto, com sua atitude desvairada cometeu um desenlace, causando transtorno para os espíritos com os quais havia se comprometido. Compromisso com espíritos? Não. Foi somente com Mariana que eu me comprometi. Reconheço o quanto eu o prejudiquei, perturbando a sua vida na matéria e muito me arrependo por isso. Mas não me comprometi com outros espíritos. Como não? Pergunta o instrutor. Não se recorda que combinou ter filhos com ela. Falamos em filhos, sim. Mas nada ficou acertado que eu me lembre, pois procure se lembrar, e apontando para uma das cadeiras, o convida a sentar-se, mas, se desejar, poderá assistir na tela de projeção qualquer momento passado de suas experiências no plano material. Basta apenas buscar na sua consciência cósmica o que quiser assistir. Ao invés de surgirem as recordações em sua mente, poderá vê-las projetadas em seus detalhes. Arnaldo se surpreende sobremaneira. Entretanto, apesar de desejoso em conhecer tal possibilidade, sente-se encabulado perante o instrutor. Irmão Clemente, captando seu pensamento, resolve sair da sala, deixando-o a sós. Ele agradece e prepara-se para a nova experiência.
Não consigo me lembrar em que momento eu me comprometi com espíritos para recebê-los como filhos, pensa angustiado. Não demorou muito a surgir na tela uma conversa entre Joaquim, Rosário e seus instrutores. Já está tudo acertado entre nós dois, irmão Paulino. Joaquim concordou em termos 3 filhos. Vão ser 3 meninos, número exatamente igual ao dos filhos que eu abandonei em minha encarnação passada. Isso é ótimo, diz o instrutor de Rosário, uma vez que você já resgatou este seu elo aqui na espiritualidade, sendo uma mãe amorosa e dedicada a esses filhos na próxima vida terrena, poderá se desligar dos efeitos negativos da lembrança de tal erro. E quanto a você, Joaquim, irá desenvolver o amor paterno que não soube doar em sua última encarnação, complementa o instrutor deste. Sendo assim, volta a falar o instrutor de Rosário, vou apresentá-los alguns dos espíritos que chegaram para o preparo de um novo encarne. A cena se apaga, deixando Arnaldo vivamente impressionado. Ansioso, ele deseja saber quais os espíritos que reencarnariam como seus filhos. Mais uma vez a tela se ilumina, mostrando outro momento passado. Em uma grande extensão de terra cultivada com árvores frutíferas e flores das mais variadas espécies, uma enorme casa branca de janelas azuis sobressaia-se majestosa e acolhedora, rodeada por um verde gramado. Assemelhava-se a uma fazenda colonial. Joaquim e Rosário, acompanhados de seus instrutores, estão chegando para uma visita ao núcleo de preparação para reencarne. Os visitantes são recebidos no jardim por um instrutor acompanhado de um pequeno grupo de espíritos ansiosos em conhecer aqueles que poderiam ser seus pais na Terra. Após uma conversa amável, esclarecedora, 3 espíritos, de comum acordo com Joaquim e Rosário, acertam para reencarnarem como seus filhos, possibilitando assim o ingresso deles no plano material no momento devido. Para surpresa de Arnaldo, um dos espíritos foi seu bisavô paterno, falecido pouco antes de seu nascimento. Um outro foi primo da mãe de Mariana, falecido ainda jovem com 14 anos. E, finalmente o terceiro, um desafeto de Mariana na encarnação como Rosário. A partir daquele momento da escolha, ficou estabelecido um vínculo entre os 3 espíritos, Joaquim e Rosário. Era o início da preparação para o momento de entrada no plano físico, material, como filhos de Arnaldo e Mariana. Tão logo a cena se desfaz, Arnaldo, muito impressionado, chama por seu instrutor, relatando tudo o que vira. Como eu não me lembrei disso tudo, em minhas regressões. Com paciência, irmão Clemente explica, porque regressões ou projeções nesta tela cristalina, não são realizadas apenas por curiosidade. Elas surgem nos momentos em que se faz necessário um esclarecimento evolutivo. E o que aconteceu com os 3 espíritos que não puderam reencarnar como meus filhos? Até o seu casamento com Mariana e mais os anos que vocês ainda aguardavam para gerarem filhos, eles permaneceram cumprindo seus karmas, procurando o aprimoramento espiritual. Tiveram tempo também para planejar suas vivências, como seres humanos, de acordo com o resgate dos erros passados. E o espírito que guardava rancor de Rosário, como reagiu a esta preparação? Foi por seu próprio desejo que ele escolheu Rosário como mãe. Sim. Escolha dele com a quiescência dela, para que se harmonizassem através do amor materno, filial. Pois você deve ter aprendido que a lei do livre-arbítrio permanece em todos os planos primários. Somente quando um espírito atinge um patamar mais evoluído, esta lei se torna desnecessária para sua jornada. Pois ele já sabe qual rumo tomar. O caminho da luz. Sim. Eu sei disso. Mas sei também que existem encarnações que são impostas, realmente. Quando um espírito está envolto em muita energia negativa, não cabe a ele a escolha. É então direcionado, por um instrutor, ao melhor caminho para sua regeneração. Faz sentido. Mas, como se processa a reencarnação do espírito? Eu não me lembro como foi que aconteceu comigo,
Quando o óvulo feminino é fecundado pelo espermatozoide, já se inicia o preparo do espírito para a reencarnação. Este período de tempo é o mesmo da gestação do feto no útero materno. Mas o que acontece neste período? O espírito vai passando pelo processo de esquecimento da vida espiritual, na medida em que a mente física vai se formando. Esta não contém nenhuma lembrança de vidas passadas. Nela serão registrados todos os conhecimentos que o espírito for adquirindo ao longo de sua vida terrena e os fatos ocorridos. E em qual momento o espírito assume seu novo corpo. Durante todo o processo de esquecimento o espírito vai se adaptando, paulatinamente, ao corpo físico de sua futura forma humana. Digamos assim, a sua nova vestimenta carnal. Se compreendi bem, então enquanto o feto se desenvolve o espírito vai assumindo seu corpo. Exatamente. Por isso o aborto é considerado um crime. É a interrupção de uma vida humana. E o espírito sofre a mesma dor de um ser humano sendo assassinado. Ó céus! Exclama Arnaldo estupefato. Eu nunca pensei que seria assim. Achava que o feto ainda não possui um espírito, e aflito ele quer saber mais, e no meu caso, romper um acordo de paternidade é considerado também um crime. Não um crime. Contudo é um grave erro que leva a um frator um aumento em seu karma. Mas com a Mariana isso não acontece, não é mesmo? Preocupa-se ele, afinal a culpa da interrupção foi minha, e fazendo uma pequena pausa ele pergunta aflito, como será que ele está neste momento? Olhando com benevolência para seu pupilo, irmão Clemente nada responde, e saindo do auditório dá por encerrada a visita às dependências do hospital. Bem, agora que você já conhece tudo por aqui, vou encaminhá-lo ao seu quarto. Vou deixar que se ajeite, adaptando-se à nova situação. Mais tarde estarei lhe aguardando na sala de atendimento para orientá-lo sobre seu serviço. Um tanto constrangido Arnaldo pergunta inseguro, ajeitar-me de que maneira, se nada trouxe comigo? O que devo fazer? Ora irmão, não percebeu ainda que você está habitando o plano das formas. Tudo o que necessitar, conforme seu merecimento ser-lhe-á concedido através da sua energia mental. E chegando a um longo corredor, ele indica uma porta para Arnaldo, despedindo-se, é aqui o seu quarto. Não se esqueça de que eu estou aguardando mais tarde. Entrando no quarto, Arnaldo se espanta. Nada ali existia. Apenas um aposento de tamanho regular, iluminado por uma única janela. E agora? Onde vou me deitar? Mal acaba de pronunciar tais palavras, surge uma confortável cama. Surpreso ele dá uma risada. Então é assim que vou me ajeitar. Ótimo, pensando no que iria precisar, vai montando seu quarto, modestamente. Não deseja abusar do poder da energia mental, afinal, vou me ater estritamente ao necessário. Quando imagina um armário, este se faz presente. E as roupas, o que devo usar aqui? Mas não precisa pensar sobre isso. Ao abrir a porta do armário, 2 jalecos ali se encontravam pendurados, mais 2 calças, um par de sapatilhas e roupa íntima. Como num passe de mágica, uma porta surge em um dos lados da parede fronteiriça à janela. Curioso, Arnaldo puxa a maçaneta. Um banheiro ali existia. Porém, estranhamente, não havia chuveiro, apenas um vaso sanitário, uma pia, um pequeno armário de porta espelhada contendo o necessário para sua higiene bucal. Mas é claro, desde que aqui cheguei não tomei um único banho. E nem tinha percebido isso, e admirado olha-se no espelho, estou com boa aparência. Barbeado e com os cabelos exatamente com o corte que mantinha quando em vida na terra. E examinando em seguida o próprio corpo, verifica que está limpo, em perfeita higiene, mas, por que então o vaso sanitário e a pia, se até este momento não tive nenhuma função fisiológica, nem necessidade alguma de me lavar? Estranho. Ponto. Certamente o irmão Clemente deverá me explicar sobre isso. Entretanto, olhando a cama convidativa, sente vontade de se deitar.
Não me sinto cansado, mas vou relaxar um pouco, e tão logo se acomoda, vem à sua mente a preocupação com Mariana. Meu amor, como será que você está se sentindo? Estou apreensivo com o que meu instrutor me ensinou. O que terá acontecido com os espíritos que iam ser nossos filhos? Eu prejudiquei muito a você com meus desatinos, e o remorso toma conta dele, ó Deus. Meu Pai, eu vos peço que a ruptura do compromisso que tinha com os espíritos que seriam filhos meus e de Mariana, não acarrete ônus para ela. A culpa é minha, somente minha. Que apenas eu receba as consequências de meu erro. Em seguida a esta prece, Arnaldo sente sua consciência se expandindo e, emocionado, surge próximo à sua amada, na sala de seu apartamento. Porém, sofre um terrível choque emocional. Mariana não está sozinha. Fernando, seu advogado, abraça com carinho e ela repousa a cabeça em seu ombro. Atordoado pelo ciúme que o envolve repentinamente, Arnaldo pensa em retornar, porém a voz de seu instrutor assoma a sua mente. Não retorne ainda. Foi permitido a você ouvir o que eles estão conversando. Faz parte do seu aprendizado. E esta será a única vez em que você poderá vê-la durante todo o tempo de sua permanência no hospital. Sem compreender direito o que escutara, Arnaldo presta atenção no diálogo entre os dois. Querida, sua aceitação em se casar comigo está me fazendo mais feliz dos homens. Beijando os cabelos dela que se derramavam em seu peito, ele afirma com ardor: o meu maior desejo é fazê-la muito, infinitamente feliz. Erguendo os olhos para ele, Mariana fala com meiguice: eu sei, querido, que encontrarei a felicidade ao seu lado. Mas eu tenho que ser sincera com você, por mais que o deixe triste com o que vou lhe confessar. Eu amo verdadeiramente, Fernando, portanto não quero que nenhum segredo se interponha entre nós dois. Ela se cala por um instante, olhando com sinceridade e afeto, mas nunca me peça para que eu esqueça do Arnaldo. O amor que nos uniu foi muito forte, como se fosse antigo em nossas vidas. Não sei lhe explicar. Diferente do amor que eu sinto por você. Arnaldo enxerga tristeza no olhar de Fernando ao ouvir isso, mas este não dá a perceber a Mariana o que está sentindo. Porém, ao contrário, tais palavras são como um bálsamo para o coração despedaçado de Arnaldo. Entretanto, Mariana sente que seu novo amor ficou triste, tentando apagar a lembrança do que dissera. Volta a falar carinhosamente: porém, querido, nunca mais eu pronunciarei o nome do Arnaldo. Eu lhe prometo. Afinal ele não está mais aqui. 2 anos já se passaram desde que partiu. Está em um outro caminho, outra dimensão e, talvez, nem se lembre mais de mim. Como não vou me lembrar de você, meu amor? Eu a amarei por toda a eternidade. Grita Arnaldo em desespero, com sua voz se perdendo pelo ar. Novamente feliz, Fernando abraça a Mariana com ardor, murmurando em seu ouvido: minha querida, eu vou amá-la sempre. E vou lhe dar os 3 filhos que você sempre desejou e que Arnaldo não lhe deu. Mariana, colocando o dedo em seus lábios, o repreende com afeto: já lhe disse para não falarmos no passado. Eu serei muito feliz com os filhos que tiver com você. Arnaldo, afogado em ciúmes, retorna, sem o desejar, ao seu quarto. Deitado na cama, ele deixa vir à tona toda a angústia que está sentindo. Em meio a um turbilhão de pensamentos, explode em lágrimas. Meu Deus! Meu Deus! Como eu fui idiota! Como pude desperdiçar a felicidade que estava em minhas mãos? O que será de mim agora sem a esperança de reencontrar o meu amor? Ó Jesus, ajuda-me! Ajuda-me! Eu vos imploro. Uma estranha calma vai envolvendo mansamente, despertando a consciência de que realmente ele se encontra em uma nova vida. A dor que sente por ter perdido tudo o que deixara para trás, em virtude de sua prematura passagem,
vai sendo apaziguada pela compreensão de que o amor divino abre um caminho onde não mais existe a estrada palmilhada anteriormente. Sentindo-se estranhamente fortalecido, ele se levanta cônscio de que obrigações o esperam. Preciso encontrar-me com meu instrutor. Tenho muito que aprender, e pensando no que vivenciara, vai ao encontro deste mais animado. Certamente o irmão Clemente poderá me explicar o que aconteceu. Fogo em vê-lo mais disposto, irmão. Não demorou muito a me procurar. Sinto que está consciente de suas obrigações e isto é excelente. Assim recebido com afabilidade, Arnaldo sente-se mais à vontade para esclarecer uma dúvida. Quando eu estava no apartamento de Mariana, acho que ouvi a sua voz em minha mente. Foi isso mesmo? Sim. Era eu quem lhe falava. Então você me acompanhou até lá. Por quê? Porque sou seu instrutor e propiciei aquela sua ida ao encontro de Mariana. Como assim? Para que você recebesse a resposta à pergunta que me fez sobre ela, e a qual eu não respondi. Está lembrado? Sim. Lembro-me bem, pois estranhei o seu silêncio. Eu queria saber como ela estava se sentindo com a ruptura de meu compromisso, e sustentando o olhar inquiridor de seu instrutor, Arnaldo medita sobre sua visita ao plano físico. Estou começando a entender, exclama após alguns segundos. Então agora você sabe o que acontece com os espíritos que estão se preparando para um reencarne, após o acordo estabelecido com um casal. E quando um dos dois quebra o compromisso. Entendo. Se um deles não é culpado pela ruptura, é criada uma nova oportunidade para que outro espírito assuma o lugar deixado pelo infrator. Assim os espíritos em questão não sofrerão interrupção em seu preparo. É isso. Exatamente. Mas, se dois espíritos se amam de verdade desde sua permanência no plano astral, como no meu caso, o amor que os uniu pode terminar assim. Procure compreender, irmão, que a meta evolutiva é de que todos os espíritos aprendam a se amar indistintamente, na compreensão de que todos nós somos realmente irmãos, criaturas divinas, fazendo parte de uma única vida. A vida eterna. Arnaldo sente-se um tanto confuso e volta a inquirir seu instrutor. Contudo, sempre ouvi dizer que existem almas irmãs que caminham juntas, e também, que existem almas gêmeas que permanecem unidas por toda a eternidade. Como pode ser isso se todos nós temos que amarmos uns aos outros, igualmente? Quando dois espíritos começam a nutrir um amor mais forte entre si, sejam eles um casal, mães e filhos, pais e filhos, irmãos, todas as ligações familiares, ou simplesmente de amizade, esses espíritos tornam-se almas irmãs que procuram caminhar sempre junto, ou próximo, durante a jornada evolutiva. E quanto às almas gêmeas? Aí é diferente. Vou tentar lhe explicar de uma maneira simples. Quando o espírito se desprende de sua origem, ou seja, do seio de seu Criador, ele ignora sua divindade. Pois, à semelhança de uma pequenina gota de um grande oceano, que apesar de ínfima, possui todas as qualidades do mesmo, assim é o espírito recém-criado. Ínfimo centelha, possuindo todas as qualidades de seu Criador, porém sem ter a noção da existência das mesmas. Sendo assim, o espírito inicia uma jornada de autoconhecimento, descendo os 7 planos que você já conhece. Como o espírito recém-criado possuem-se as duas energias, masculina e feminina, ao se fazer necessário um aprendizado no plano material, é preciso que as duas energias se separem. Irmão Clemente, percebendo que Arnaldo encontra-se meio confuso com sua explanação, faz uma pausa para que este se manifeste. Irmão, essa explicação é totalmente nova para mim. Nunca imaginei que isso pudesse existir. Sempre achei que os espíritos fossem criados com energias diferentes. Incrível! E como acontece esta separação? O espírito desdobra-se em 2 corpos, um de energia feminina e outro de energia masculina, cada um assumindo experiências independentes e diversas no plano mais denso. Mas ainda não entendi bem.
Por que é necessária tal separação? Porque no plano físico, material, que é de vibração animal, cuja reprodução da espécie humana é através do ato sexual realizado com a participação dos dois sexos opostos, o espírito tem de se adequar a esta situação. O que não acontece nos planos mais elevados. Assim, quando o espírito completa sua trajetória no plano material, tendo despertado sua consciência cósmica e alcançando